vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Sou a professora Jéssica Ribeiro, estou com vocês novamente para mais uma videoaula. Então, preste atenção, hoje a gente vai aprender um assunto um pouquinho complexo, mas se prestar atenção vocês vão aprender, que é sobre transitividade verbal. Que danado é isso, professora? Vamos aprender na aula de hoje. O que é transitividade e intransitividade verbal? Vamos lá? A transitividade verbal indica a relação, isso é importante. Que relação? A relação existente entre os verbos transitivos e os seus complementos. Isso porque sozinho o verbo transitivo não tem sentido completo, o que significa que ele tem que transitar, ou seja, para um elemento que o complete. Enquanto a transitividade do verbo indica a necessidade de completar o seu sentido com complementos, a intransitividade verbal indica que os verbos têm sentido completo. Assim, sozinho, os verbos intransitivos conseguem transmitir a informação sobre o sujeito. O que é isso? Vocês sabem que, dentre os termos que a gente tem na oração, a gente tem os sujeitos e suas relações verbais com o predicado. Quando a gente constrói o predicado, muitas das vezes a gente vai utilizar verbos, quando a gente trata dos predicados verbais. Esses verbos, eles podem ser transitivos ou intransitivos, o que significa dizer que os transitivos são verbos que sozinhos eles não dão conta da informação, eles precisam de um apoio, precisam de um complemento para finalizar a informação. Já os verbos intransitivos, eles não têm a obrigação de ter um complemento, eles conseguem dar conta da informação. Se eu quiser, eu posso complementar com um elemento que não é pedido pelo verbo. É diferente do verbo transitivo, ele pede o complemento. O intransitivo, ele não pede. Eu posso colocar, mas não é uma exigência do verbo. E aí, nas informações agora a seguir, vocês vão poder comparar esses dois tipos. Então, existem os verbos que eu chamo de transitivos e os verbos que eu chamo de intransitivos. Os verbos transitivos são os verbos que precisam, verbos que precisam de complemento. Eles precisam, não é se eu quero colocar ou não, eu tenho que colocar, porque o verbo ele exige. Já os verbos intransitivos são verbos que não precisam de complemento. Se eu quiser colocar, eu coloco, mas é porque o verbo precisa, não. E aí é a grande diferença que vocês têm que compreender. Vai ter verbo que, querendo ou não, vai ter que colocar um complemento. Já outros, não. Por exemplo, Ana comprou um pastel. Quem é o verbo aqui? Comprou. Comprou é o meu verbo. Se eu parasse aqui, ó, Ana comprou, e não dissesse mais nada. Veja que comprou, quando eu digo comprou, eu preciso dizer o que é que foi comprado. Se faz necessário saber o que é que foi comprado, Ana comprou o quê? A Ana comprou um pastel. Então, esse verbo aqui, comprou, eu vou chamar de verbo transitivo. V de verbo, T de transitivo. Por quê? Porque sozinho ele não deu conta de informar o que foi comprado, ele precisou de um complemento. Vamos ver outro exemplo. Ana saiu ontem. Então, eu tenho o verbo aqui, sair. Ana saiu é o meu verbo. Se eu simplesmente parar aqui, ó, gente, Ana saiu. Fica faltando informação? Não fica. O verbo sair, ele não exige complemento, igual o verbo comprou exigia saber o que foi comprado. O verbo sair, não. Quem sai, sai e pronto. Aqui eu tenho apenas um adjunto, não tem um complemento verbal, eu tenho um adjunto, um termo junto aqui ao verbo. Então, se ele não precisa obrigatoriamente de um complemento, eu vou chamar de verbo intransitivo. Coloco o V e o I, verbo intransitivo. Sozinho, ele dá conta da informação principal.
Já o transitivo não, sozinho ele não dá conta da informação principal. E aí a gente vai analisar. Então, nós vimos que tem os verbos que precisam de complemento e os que não precisam. Dentro dos verbos que precisam, que são os transitivos, tem 3 formas de complemento diferentes. O complemento que eu chamo de objeto direto, ou coloco apenas a sigla aqui, OD, que são complementos sem preposição. Complementos sem preposição. E que respondem à pergunta o quê? Então, quando eu disse, Ana comprou o quê? Respondeu a pergunta o quê foi o pastel. Então, pastel seria o objeto direto. Ele respondeu a pergunta o quê e não tinha preposição. Já o objeto indireto é uma forma de complemento que precisa de preposição. Então, complemento com preposição. Esse daqui, ele não responde à pergunta o quê. Eu posso perguntar quem, onde, a qual, mas a pergunta o quê só é respondida no objeto direto. E tem complemento, tem verbo que ele vai pedir os 2 complementos ao mesmo tempo. Ele tanto vai pedir o complemento do objeto direto quanto o complemento do objeto indireto. Então, ele vai ter complementos com e sem preposição. Ou seja, vai ter os 2 tipos de complementos exigido por um verbo só, um com preposição e outro sem. Vocês vão compreender melhor nos exemplos, agora praticando. Então, nós temos aqui 3 orações, A, B e C. Nós vamos analisar cada uma em relação à transitividade, prestando atenção no verbo, tá certo? Então, na letra A diz o seguinte, daremos à moça o auxílio necessário. Quem é o verbo aqui desta oração? Daremos, do verbo dar. Daremos é o meu verbo. Se simplesmente disser assim, daremos, não fica faltando saber o que, daremos o quê? Então, se esse verbo sozinho não deu conta, eu já vou chamá-lo de verbo transitivo. Já botar aqui a letrinha, V de verbo, T de transitivo. Daremos. Quem dá, dá alguma coisa a alguém. Veja que esse verbo ele exige que eu saiba as 2 coisas. O que foi dado e a quem foi dado. Daremos o quê? Qual parte aqui da oração responde à pergunta o quê? Daremos o auxílio necessário. Então, o auxílio necessário respondeu à pergunta o quê? Se respondeu à pergunta o quê, é o meu objeto direto. Daremos o quê? O auxílio necessário. E daremos o auxílio necessário a quem? A moça. A moça é o meu objeto indireto. Por que indireto? Quem dá, dá alguma coisa a alguém. A quem? A moça. Então, é como se eu tivesse 2 As. Ó. O A exigido pelo verbo e o A de a moça. Os 2 juntos formam esse Azinho aqui, ó, que é o A com crase. Veja que ele tem o acento grave virado assim. Ó. Vou colocar maior aqui para vocês verem. Ele tem o acento grave, quer dizer que tem 2 As junto desse aqui. Um A exigido pelo verbo e o outro A exigido pelo substantivo moça. Então, um deles é preposição, o outro é artigo. Eita, falei em preposição e a professora disse que tem complemento que às vezes precisa de preposição. Quando tem preposição, é um objeto indireto. Então, o que é que eu observei nessa letra A? Que o verbo daremos é um verbo transitivo, porque ele precisa de um complemento. Ele sozinho, ele não deu conta. Só que no caso dele, ele ganhou 2 complementos. Ele exigiu, na verdade, 2 complementos. Um complemento foi o objeto direto, então eu boto aqui a letra D de direto, e o outro complemento foi um objeto indireto, eu boto a letra I de
indireto. Então, daremos é um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Ele é um verbo que exigiu dois complementos diferentes, um direto e um indireto. Vamos ver aqui na letra B. Conquistei a medalha após muito esforço. Quem é o verbo? Conquistei, professora. Conquistei é o verbo. Conquistei é o verbo. Quem conquista, conquista alguma coisa. Veja, se eu simplesmente chegar, minha gente, conquistei. Vocês vão perguntar, o quê? Veja que automaticamente já vem na minha cabeça a palavra, a expressão o quê. O que é que foi conquistado? Conquistei o quê? A medalha, tá certo? Conquistei a medalha. Então, a medalha respondeu à pergunta o quê? Se respondeu à pergunta o quê, quer dizer que não tem complemento e é um objeto direto, tá certo? Então, aqui, conquistei é um verbo transitivo, porque pede o complemento, e esse complemento é um objeto direto. Então, coloca a letra D aqui, de objeto direto, tá certo? Então, conquistei o quê? A medalha. Então, a medalha está completando o sentido do verbo conquistei. Igualmente aqui, o auxílio necessário completou o sentido de daremos, mas a moça também estava relacionado ao sentido de daremos. Ele tinha dois complementos, aqui só tem um. E é um complemento direto. Letra C. O trabalho produz a riqueza. Então, quem é o verbo? Produz. De produzir, né? Do verbo produzir. O trabalho produz a riqueza. Quem produz, produz alguma coisa. Produz o quê? Então, primeiro aqui eu vou marcar a letra V, que é o verbo, já achei. Se produz, produz alguma coisa. Então, se eu simplesmente digo, minha gente, o trabalho produz. Aí vocês vão perguntar, produz o quê? Então, se ele exige um complemento, ele é um verbo transitivo. Produz o quê? A riqueza. A riqueza foi o meu complemento para o verbo produzir aqui. Um objeto direto, porque respondeu à pergunta o quê? Então, está relacionado a produzir. Se produz, ganhou um complemento através de um objeto direto, então ele também vai ter aqui a letra D para o verbo transitivo direto. Quer dizer o quê? Um verbo que precisa de um complemento e esse complemento é um objeto direto. Tá bom? Vamos ver mais 3 exemplos. Letra D. O cão obedece aos seus instintos. O cão obedece aos seus instintos. Quem é o verbo nesta oração? Ah, professor, o verbo é obedece, que vem do verbo obedecer. Então, já marca aqui a letrinha V, que eu já sei que ele é o verbo. Quem obedece? Obedece a alguma coisa, a algo ou a alguém. Então, veja que simplesmente dizer, olha, o cão obedece. Obedece o quê? A quem? Está obedecendo ao quê? Então, obedece ao quê? Aos seus instintos. Se quem obedece, obedece a alguma coisa, então, automaticamente o verbo exigiu a preposição a. Então, se exigiu a preposição a e não respondeu à pergunta o quê, então é um objeto indireto. Obedece a quê? Eu não digo obedece o quê. Obedece o quê? Não, obedece a quê, a quem, tá certo? Aos seus instintos. Então, é um verbo transitivo, porque ele precisou de complemento, e esse complemento foi um objeto indireto. Então, eu coloco a letra I aqui representando que o complemento é um objeto indireto. Letra E. As pessoas gritavam. Quem é o verbo? Gritavam. Veja, as pessoas gritavam. Precisou de complemento, de saber como é que elas gritavam, quando, por quê? Não. Então, aqui é o verbo. Precisou de complemento? Não, professora, eu já sei. As pessoas gritavam e pronto. Se não precisou de complemento, é um verbo intransitivo. Veja que eu só boto a letra T quando o verbo precisa de um complemento para fechar o seu raciocínio. Aqui não precisou.
Então, é apenas um verbo intransitivo e não tem nenhum objeto. Letra F. João saiu cedo. Quem é o verbo? Saiu, professora. Já bota a letrinha V aqui de verbo. Quando eu digo saiu, saiu exige um complemento. Minha gente, João saiu. Vem na nossa cabeça a necessidade de saber que hora João saiu, quando, com quem, como foi. Não, não vem. Não. Saiu, saiu e pronto. Não, não tem complemento. Então, se não tem complemento, não é o verbo não exige um complemento. Então, aqui eu não vou ter objeto. Se eu não vou ter objeto, é um verbo intransitivo. O que é que eu quero que vocês percebam? Alguns verbos, eles vão exigir o complemento. Igual aqui, obedece, igual o verbo dar. Quem dá? Dá alguma coisa a alguém. Ele exige que eu diga o que foi dado, a quem foi dado. Comprou, exige que eu diga o que é que foi comprado. Já tem outros verbos que eles não me exigem nada, eles informam e pronto. Igual aqui, as pessoas gritavam. Quem grita, grita. Não, não tem exigência de saber com quem gritou, por quê, como foi. Então, tem verbo que vai exigir e tem verbo que não vai exigir complemento. Quando ele exige esse complemento pode ser através do objeto direto, se responder à pergunta o quê, do objeto indireto, se tiver preposição e não responder à pergunta o quê, ou pode exigir as duas coisas, o direto e o indireto. Quando ele não exige, ele é apenas um verbo intransitivo, como o exemplo aqui da letra E da letra F. Verbos intransitivos não exigiram complementos para sua informação total. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Qualquer coisa, vocês voltam um pouquinho ao vídeo aí para complementar mais a explicação para vocês, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula.